Começa agora mais uma TV Axo, diretamente aqui dos estúdios Rodrones, no Bandeiras, aqui o Centro Empresarial Bandeiras. Hoje é uma convidada mais do que especial. O assunto é educação, investimento, questões financeiras. Quando vocês verem, vocês já vão entender de quem eu estou falando. Não precisa de muita apresentação, né, Igor? Mas, primeiro, muito bem-vindo também, Igor Duarte, que é meu parceiro de apresentações aqui nesse videocast. Igor, por favor, fique à vontade, se apresente aí hoje. Bom, galera, hoje é um dia realmente muito especial, porque além de eu ser um fã de carteirinha da Carol, o assunto também faz parte da minha vida. Vocês já conhecem um pouquinho da minha história, vocês sabem, eu já falei muito em palestras, o quanto o desequilíbrio financeiro fez parte da jornada da minha família, é por isso que hoje eu sou consultor financeiro, para não permitir que empresas passem por dificuldades, porque eu não quero que ninguém tenha o travesseiro pesado por conta de falta de educação financeira. E essa nossa convidada de hoje é expert no assunto e ela vai trazer muitos insights para você também entender por que a tua vida financeira não está andando e quais oportunidades você está perdendo hoje por não cuidar com o devido carinho desse assunto. Então, apresente você a nossa convidada de hoje, que eu perguntei se pediram a reserva na agenda dela de 1h30, 2 horas, 3 horas, porque acho que vai faltar pergunta aqui, viu, Lari? Vai. O assunto é extenso, vamos dizer assim. Dá muito pano para manga, como dizia minha avó. É isso aí. Carol Pfeiffer, muito bem-vinda aos nossos estúdios, ao TV Axo, ao AxoCast também. Carol, vou apresentar você formalmente, tá? Carol é cofundadora e CEO, claro, da Atom SA, que é a empresa listada na Bolsa de Valores e cujo objetivo é educar as pessoas a operarem no mercado financeiro com foco em operações de day trade. Também é sócio-fundadora do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem o foco de desenvolver e aperfeiçoar os empreendedores e também com cursos e treinamentos gratuitos. Além disso, é uma das Sharks, se você não viu, você está muito atrasado, gente, mas é uma das Sharks do programa TV Shark Tank Brasil, o reality show pioneiro de empreendedorismo aí. E em 2023 assumiu a presidência do Max. A gente vai falar sobre isso, porque a agenda dela, gente, é maravilhosa, de intensa, não sei como ela consegue fazer tudo isso. Além disso, correu já 3 maratonas pelo mundo, pratica hipismo, ciclismo, futsal, é escritora, né? Falando o For Traders, né? Que é a história de 4 traders mulheres que se dedicaram a aprender sobre a Bolsa de Valores de Nova York. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença Eu aqui. Acho que a gente está com um clone dela aqui na nossa frente. Será? É um clone dela aqui na nossa frente. Uma agenda assim maravilhosa que ela disponibilizou pra gente, né? Legal. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra. Adoro o trabalho, inclusive, da Associação Comercial há muitos anos. Né? Tive aí recente palestrando. E, às vezes, quando as pessoas vão ler meu currículo, até eu fico preocupada. Será que eu sou louca, gente? Já quanta coisa aqui. Mas é muito divertido, né? Fazer coisas que impactam a vida de outras pessoas e também que a gente se diverte, né? Então, é muito bacana. Maravilhosa. Legal. Então, vamos lá, Lari. Começa você. Para quem já viu tua palestra, né, ou já viu você falando alguma vez nas suas redes sociais também, que é bem intensa, sabe que você veio da área da moda, né, e foi para a área de investimentos, né, e aí a sua trajetória aí é ímpar, vamos dizer assim. E eu posso ousar dizer, Carol, que isso é um exemplo, né, de que qualquer profissional, se estudar, claro, se dedicar, né, querer realmente entender, dá para entender do mercado de investimentos e, principalmente, ganhar dinheiro com isso. Bom, primeiro de tudo é verdade, né? Assim, eu ia fazer faculdade de moda, então eu fui fazer a administração de empresas porque eu queria montar uma empresa de moda e não queria que ela fosse a falência, né? Porque quando você conversa com empresários, com empreendedores, todo mundo sofreu para cuidar do seu negócio porque a gente não aprende sobre empreendedorismo assim como a gente não aprende sobre dinheiro. E aí falar que o mercado financeiro, que o mercado de investimentos é para todo mundo, é verdade? Afinal, ninguém vive de permuta, né? Todo mundo vive de dinheiro. Então, se você lida com dinheiro, você precisa aprender sobre o mundo dos investimentos. E por quê? Principalmente porque ele vai valorizar a sua hora. Então, você ganha dinheiro no que você é apaixonado, na sua profissão, nas coisas que você se dedica, e você coloca o dinheiro para trabalhar. É a coisa mais inteligente que você pode fazer para você construir patrimônio de uma forma mais saudável, né? E com menos esforço. Então, a lei do mínimo esforço. Se eu coloco o meu dinheiro para trabalhar, eu estou
dando mais passos para frente na construção de riqueza, que é o que a gente precisa falar abertamente. Porque só ensinaram nós brasileiros a trabalhar. Isso a gente é bem bom. A gente trabalha até tarde, a gente se vira, a gente arranja coisas, né? O brasileiro é empreendedor por natureza, né? Então, veja a quantidade de PMEs que a gente está falando, de MEIs que a gente tem hoje no nosso país. Então, são empresas que foram criadas por pessoas que tiveram alguma ideia empreendedora para pagar conta, né? Que é esse o objetivo no final do dia. Eu trabalho, ganho dinheiro para eu conseguir conquistar as minhas coisas. Agora, sobre investimentos, ninguém fala. Então, a gente não fala abertamente sobre o tema, que é o que eu venho tentando fazer ao longo de 18 anos já. Ô, Carol, e assim, né? Tem uma série que eu gosto muito lá da Endeavor, que é uma série chamada Day One, né? E nessa série Day One lá da Endeavor, você que é empreendedor, que está nos assistindo, você que é nosso associado, busca lá Endeavor, você escreve Endeavor, e você busca uma série lá chamada Day One. E você vai ver o ponto de virada, a virada de chave, aquele dia que o empreendedor falou, nossa, eu nasci realmente para fazer isso. A gente sabe que o Thermont apresentou esse mercado lá atrás, né? E vocês são sócios, inclusive, hoje. Mas qual foi o ponto da tua virada de chave, aquele dia que você falou, nossa, eu nasci realmente para isso? Quando que isso aconteceu? Bom, isso é bem interessante, né? Como a minha trajetória de 18 anos e eu fui pivotando muitas coisas, né? Então, o que eu comecei fazendo lá atrás, ele foi evoluindo. Então, a gente começou como estagiário no escritório e daí a gente começou como agente autônomo, depois montou um asset, depois comprou uma empresa de capital aberto, montou uma mesa de traders e hoje a Atom se transformou numa escola, né? Então, a gente tem não só mercado financeiro, mas a gente ensina empreendedorismo, a gente tem a Atom Tech agora também para ensinar programadores, enfim, a gente se foi transformando. E teve algumas viradas. Então, a primeira dela foi quebrar uma mentalidade que eu tinha de que eu ia montar uma empresa, né? Que eu ia trabalhar com moda. Então, peraí, eu cresci falando isso, né? Então, dentro de casa, porque minha mãe tem confecção infantil, minha avó de adulto, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Então, quebrar isso, quando eu conheci o mercado financeiro, não, peraí, eu vou parar agora, eu vou estudar outra coisa? Não, peraí, o meu plano já estava muito claro em relação a isso. Mas, quando eu vi os gráficos, a primeira impressão que eu tive, assim como acho que todo mundo, que loucura, esse sobe e desce, o que eu vou fazer com esse sobe e desce aqui do gráfico? Só que daí eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro. A primeira operação que eu fiz sozinha foi exatamente um dia para mim marcante, falar, putz, eu consigo fazer isso. Que eu acho que acontece em várias situações da nossa vida. Assim como a corrida, né? Acabei de encontrar seu Hermes aqui, que foi o motivo pelo qual eu corri 3 maratonas já na minha vida. Porque eu comecei a correr e falei, putz, não, é chato correr, não sei o quê. Mas quando você completa a primeira prova de 5 quilômetros, você fala, meu Deus, eu sou capaz. Aí depois você completa de 10, aí você fala, eu sou capaz. Aí você vai na de 21 e você fala, cara, é possível correr 42. Então, assim, tem alguns momentos da minha vida que reforçaram isso, né? Então, minha primeira operação eu entendi que não era tão complicado quanto falaram. Então, a primeira vez que eu ganhei dinheiro operando sozinho, isso para mim já foi bem marcante. A mesma coisa em relação à educação. Eu lembro que o primeiro curso que eu fui dar, e que daí meu irmão sentou na primeira fila e fez um monte de perguntas, assim, me provocando, etc., para ver se eu estava preparada para responder os alunos, né? E terminou aquele curso e eu percebi, poxa, todo mundo entendeu, achou didático, gostou do que aprendeu aqui, etc. Então, peraí, eu acho que eu tenho uma habilidade aqui que precisa ser desenvolvida, que foi essa da educação. Comecei a receber muita gente falando, putz, adorei teu vídeo, você fala de uma forma leve, ontem mesmo eu estava num almoço, e daí eu só dei uma apresentação, né? A gente estava com o prefeito de São Paulo, e daí eu falei um pouco sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. Acabou o almoço, um monte de gente veio falar comigo, nossa, você fala bem, você é bem didática no que você fala, e etc. Então, em alguns momentos da minha vida, eu fui tendo esse day one, né? A gente, às vezes, acha que é só um dia. Eu até queria reforçar aqui que o day one não significa ser um único dia pro resto da sua vida. Sim. Inclusive, você não vai ter uma única profissão pro resto da sua vida. Vamos deixar muito claro que, principalmente com a mudança da tecnologia e da internet, você evolui o tempo todo e você muda muito as habilidades que você tem, você desenvolve novas habilidades. Então, em alguns momentos, eu tive esse day one, e um deles também foi agora recente com o Shark, que eu nunca imaginei, né? Tipo assim, tão cedo tá no Shark, né? Então, assim,
todo mundo me falava, pô, você deveria estar no programa, você deveria estar no programa. Mas não imaginava. Imaginava que era assim, quando tivesse mais velha, e etc. Mesmo porque a maioria dos cheques eram mais velhos, assim, até. Agora que a gente está tendo cheques mais novos. Então, também, pô, me colocar naquela cadeira, ver aquilo, e ter o primeiro episódio, o primeiro pitch, as pessoas entenderem, gostarem, eu gostar do que eu investi, tudo isso mudou também a minha mentalidade. Então, tem alguns movimentos que aconteceram na minha trajetória. E a gente vai voltar a falar disso mais. Vai lá, Lara. Mas eu quero partir para a área de investimentos, porque nosso foco aqui, Carol, é ajudar os nossos empreendedores, né, que vão aí de sol a sol buscar aí o seu, né, vamos dizer, seu faturamento, engordar, crescer, né, e evoluir. Então, nesse foco aí do microempreendedor, do investidor, né, que aliás nem sabe que é investidor ainda, como você já comentou, dá para começar a investir, né? Pensando aí como uma microempresa, como que ele pode fazer isso? Porque às vezes o cara está na rotina lá, do dia a dia, fazendo tudo do eu presa, sabe? Sim. Ele não pensa que ele pode fazer o dinheiro dele render de outra maneira, né? Vamos dizer assim. E aí que tá. De novo, gosto de reforçar que a gente precisa valorizar nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Então, consequentemente, o nosso tempo. Então, quando você está ali dentro da rotina, mas eu não tenho tempo para olhar isso. Tá, mas se você não arranjar tempo para olhar sobre os investimentos, você vai passar uma vida inteira sem tempo. Porque você vai continuar trabalhando e você vai abdicar da tua família, dos seus amigos, etc. E fazer isso até por um certo período da tua vida, porque você está dando um gás no teu negócio, nos teus sonhos, é normal. Agora, no que não é normal, você fazer isso ao longo de toda a sua vida, porque senão você vai se frustrar, você vai ter depressão, ansiedade, etc. Ou seja, você vai perder a sua saúde mental. Então, é muito importante que, se isso faz parte, obviamente, do seu dia a dia, que é lidar com dinheiro, isso tem que estar na sua prioridade. O que é prioridade? É você fazer as pazes com dinheiro. E como que eu faço isso? Primeiro de tudo, e de uma forma bem básica e bem prática, é assistir, claro, um conteúdo, é você se educar a respeito de dinheiro. Por quê? Ah, tá bom, decidi investir. Vou falar com o gerente do banco, vou falar com o meu assessor, ele faz o que ele quiser. Pronto, você acabou de terceirizar a responsabilidade. E ser refém é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Você não pode ser refém de nada. Você vai contratar uma pessoa, você não entende nada de marketing digital. Você é totalmente refém do que ela te falar. Se ela falar, olha, fomos bem, não fomos, esse anúncio converteu, não converteu, você não sabe. Então, a primeira coisa, se você não faz isso dentro do teu negócio, por que você faz isso com o seu dinheiro ou com a sua saúde? Não pode. Então, a primeira coisa é buscar mais conhecimento para que você entenda, pelo menos, o que você está fazendo. Segundo ponto bem importante é entender que você pode começar com pouco mesmo, R$100. Então, ou seja, com R$100 já é possível você fazer investimentos. Ah, mas eu vou investir no quê? Quando a gente fala em ações, nada mais é do que comprar pedacinhos de empresas. Gente, vamos lembrar aqui, Warren Buffett, Louis Barsi, que são grandes bilionários, não criaram o Google nem o Facebook. Eles foram sócios de outras empresas. Então, eles foram comprando pedacinhos de outras empresas, que daí você vai ganhar com o resultado dela a longo prazo e também com uma coisa que todo mundo esquece, que é maravilhoso, chama dividendos, que é o lucro que é distribuído. Gente, ganhar dividendos é a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Nada. Você não fez nada, você não trabalhou na empresa, Dormindo. você não criou a empresa, exatamente, e você recebe uma grana na tua casa. Então, ou seja, por que não conhecer o mundo dos investimentos? Mas trazendo bastante para a realidade aqui, né, do empreendedor, do pequeno empreendedor, eu acho que primeiro, ele precisa também olhar para a sua rotina e o seu dia a dia. Muitas vezes, né, acho que você colocou muito bem, Lari, a gente vira o eu empreendedor ou eu presa, e daí você esquece quanto vale a tua hora. Mas peraí, se eu delegar ou se eu contratar uma pessoa, assim, não, mas é caro. Peraí, mas se você estivesse fazendo outra atividade que você agrega mais valor, você poderia estar faturando mais. Então, muitas vezes, você não quer fazer isso nem dentro de casa. Ah, não vou contratar alguém em casa porque eu vou perder esse dinheiro, porque eu não posso gastar esse dinheiro agora, etc. Mas quantas horas você está se dedicando para uma tarefa dentro da tua casa que você não agrega tanto, pode-se dizer assim, tipo, que você só precisa manter ali, e que você poderia estar se dedicando a fazer um faturamento maior, a cuidar mais da área de vendas, ou entender um pouco mais de marketing, fazer aquele crescimento. Então, é muito importante também essa reflexão. No começo, beleza, a gente faz um pouco de tudo, mas até quando você faz um pouco de tudo? E quanto você está deixando de agregar, de faturar, porque você está tentando abraçar todas as atividades que você tem? E muito importante também, de reforçar aqui, é de uma reflexão do que você está gastando energia. Ah, eu montei um negócio assim assado que me dá 5%, por exemplo, de margem.
Quanto é a última linha? Como a gente não fez as pazes com a matemática, nem com dinheiro no Brasil, a gente acaba não fazendo essa conta, que é essencial. Peraí, eu estou fazendo essa atividade aqui que me dá 50% de margem e essa daqui me dá 5% de margem. Pô, o que vale mais a pena? Olha, eu tenho 2 produtos na minha prateleira. Esse daqui eu tenho uma margem maior, me dá mais lucro. E esse daqui menor. Qual eu vou focar uma estratégia mais inteligente de vendas? Aonde que eu vou gastar mais energia? Muitas vezes o dinheiro está morrendo no estoque. Então, ou seja, quando a gente começa a entender mais sobre investimentos, também é uma ótima de uma oportunidade para o empreendedor aprender com empresas grandes e colocar em prática na sua. Então, ou seja, você vai evoluindo. E quanto mais você fala sobre o assunto, melhor você vai ficando. Uma coisa bem interessante, né, Carol? Eu dei uma palestra esse final de semana, tinha umas 150 pessoas, e eu sempre faço essa pergunta e o resultado é drástico, sabe? E o resultado dá medo. Quantas pessoas aqui nessas 150 se lembram dos pais fazendo algum tipo de poupança? Dessas 150, acho que umas 15 levantaram a mão. Agora fica com a mão levantada e mantém a mão levantada quem manteve o hábito, já caiu para 6. Né? Agora vamos lá. Eu estou com um associado aqui que tem uma empresa ou tem 1, 2 funcionários, ele ainda faz tudo, ele não virou prioridade o investimento na vida dele, então ele não vai parar para estudar, e ele não teve educação financeira em casa, ele cresceu assim como eu, vendo os pais gastando mais do que eles ganhavam sempre. Era normal. Meu pai falava, pai, você tinha dinheiro para comprar isso aqui? Não, meu pai vai dar um jeito. Era assim. Né? Como você rompe esse ciclo e como esse pequeno entende que se ele não parar para estudar ou se ele, pelo menos, ainda que ele entenda isso, pegue no começo o gerente do banco para ajudá-lo, pegue um assessor, pegue um amigo que entende sobre isso, como que ele cria esse hábito, como que ele sai desse ciclo vicioso que ele vem do passado. Maravilha. Bom, primeiro a gente precisa assumir que temos muitas crenças limitantes a respeito do dinheiro. Você colocou aqui uma, por exemplo, eu vou dar um jeito, né? Então, ou seja, que daí reflete naquela velha história de que se não for assim, eu nunca vou ter. Uhum. Então, olha a desculpa que a gente dá para o endividamento. Não, se eu não parcelar, se eu não me endividar, eu nunca vou ter. Então, eu preciso fazer isso. Eu já estou dando uma desculpa para isso. O outro ponto é que a gente tem outras crenças a respeito de dinheiro, até de merecimento. Você fala, não, mas eu acho que eu mereço. Mas espera aí, por que você se auto-sabota tanto se você tem certeza que você merece? Então, você fala, eu mereço ganhar mais dinheiro, eu mereço ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e tudo mais. E daí, ao mesmo tempo que toda vez que você ganha, você dá um jeito de torrar, você toma decisões equivocadas, você atrapalha seus próprios planos. Então, ou seja, o primeiro é assumir que nós temos crenças e que nós fomos educados de uma maneira equivocada a respeito de dinheiro. Primeiro, todo mundo aprendeu a se endividar, não tenho nem dúvida disso. Então, todo mundo aqui aprendeu a parcelar antes de aprender a investir. Essa é uma triste realidade. Pouquíssimas pessoas tiveram essa educação financeira dentro de casa e é o que você falou. Poucas continuaram esse hábito também, porque, além de você ter dentro de casa o exemplo, você é contaminado pelo ciclo, né? Então, pela sociedade, pelas pessoas que convivem com você. Pelas promoções, pelos descontos, né? Exatamente. As distrações. Exatamente, as distrações. Então, isso acaba fazendo com que você crie hábitos. Eu gosto muito de um livro que chama O Poder do Hábito. Eu falo ele em todos os lugares, que hábitos bons e ruins, eles estão enraizados na tua mente. Então, ou seja, se eu tenho o hábito de achar normal me endividar e se não for assim eu nunca vou conseguir, e, tipo, igual o teu pai falou, o pai vai dar um jeito, ou seja, já é a frase dele, já vem no automático, já está inconsciente na cabeça dele. Agora, quando você começa um trabalho de ter o hábito, e como que você cria o hábito? Primeiro de tudo, se você repetir qualquer coisa durante 21 dias, ele vira hábito. Isso já é cientificamente provado. Então, ou seja, se você tiver o hábito de pelo menos olhar para os seus números durante 21 dias, já vai começar a fazer parte da sua rotina. Então, as pessoas falam, eu odeio fazer planilha, não gosto de olhar meus custos, etc. Eu até sugiro, passe 2 dias olhando seus custos. Olha, passe 2 dias vendo quais são os hábitos de consumo que você tem. Por exemplo, você come fora. Tá, e daí você vai lá e compra água também na rua. Então, uma garrafinha de água pode parecer uma coisa super simples, mas você está deixando de ir para Paris todo ano só porque você está comprando água na rua. Então, você fala, cara, eu vou deixar de comprar água e isso vai resolver minha vida? Não. Mas são hábitos que você vai criando. E toda vez que você vai comprar alguma coisa, você vai começar a refletir se realmente aquilo está te aproximando ou te afastando dos seus planos. Então, se eu tomo uma decisão equivocada sobre dinheiro, se eu não dou o devido valor ao dinheiro, eu estou me distanciando da minha meta de construir riqueza.
E é o que nós temos o hábito de fazer. Então, você compra coisas sem pensar. Peraí, eu estou gastando R$2.000. Não é só gastando R$2.000. Você está R$2.000 mais longe do seu objetivo de construção de riqueza. Então, é isso que você precisa refletir. Putz, muitas vezes você vai ver coisas que você consome. Tipo, eu brinco com pizza, a gente não tem nada contra pizza, mas é só um exemplo que todo mundo consome pizza. Mas você vai olhar lá que a quantidade de pizzas que você comeu, que você nem pensou. Você comeu assim, assistindo TV ou fazendo outra coisa, você nem conseguiu saborear direito. Você não teve a lembrança desse prazer e você gastou uma puta grana. Então, ou seja, são nessas coisas que vale muito a pena a gente ter esse hábito. E daí entra um outro ponto que é bem importante, tá, Igor? Eu sempre falo nas minhas entrevistas que eu não quero ensinar ninguém a ser pobre. Então, ou seja, esse negócio de cortar o cafezinho, de cortar isso, cortar aquilo que vai te deixar milionário, não. Eu só tô te falando que, primeiro, você tem que ter o hábito de ver o que é importante o seu gasto. E daí, segundo, você tem que valorizar a tua hora. E a minha pergunta padrão é quanto vale a sua hora? O que você está fazendo para ela valer mais? E daí vem a questão da educação. Se você quer ter mais valor dentro da tua empresa, ou trabalhando você num CNPJ, ou trabalhando numa empresa, você tem que aprender mais. Quem que tem mais valor? Quem tem mais conhecimento. Quem reduz custo, quem pensa em processos, quem otimiza. Não é a pessoa que trabalha mais horas. É a pessoa que trabalha de uma forma mais inteligente as horas. Então, a pessoa que otimiza o tempo dela, melhora o processo dentro do time, ela tem muito mais valor. Então, é muito importante que a gente faça sempre essa reflexão. Melhorar o nosso hábito de consumo, ponto. E também a gente olhar como a gente pode ganhar mais dinheiro. Porque senão você vai sempre só cortar custo. E só cortar custo não vai fazer com que você seja um milionário de fato. Pois é, né? Você está sentindo o cheiro do dinheiro vindo para você já? Eu estou sentindo o cheiro de milionário aqui já. Né? Você tá, como que tem que falar, mentalizar, e aí depois pegar o negócio, legal. Né? Uma coisa assim. Que aula, hein? Cada um, né? Rodrigo, cada aula que a gente tem aqui, fala aí. Nossa, rapaz. É um acúmulo de conhecimento incrível. Apesar que eu já acompanhava a Carol também, assim como você. Já acompanhava. Mas aprendi pouco, viu, Carol? Olha, eu preciso melhorar, viu? Não faz que nem a palestra lá na associação, eu dou esse exemplo direto, né? E foi tão bacana. Lembro da senhora no final da palestra falando que há 17 anos ela assistiu a palestra e investe. Falou até a roupa que você tava. Falou que eu tava de verde e cabelo cacheado na ponta. Eu falei, caraca, que memória é essa? Não, e o mais interessante, ela falou, né, que faz 2 viagens por ano. E daí no final, o que eu conto essa história foi muito engraçado, porque veio um rapaz tirar uma foto comigo e ele falou, assisti sua palestra há 10 anos. Só que eu tô com vergonha agora, porque eu não fiz nada com isso. Aí, tá vendo? Olha a diferença com a senhorinha ali, ó. E foi lá na associação comercial essa vamos história. Dizer que melhorou. Mas ainda precisa melhorar. Se você me encontrar de novo e não tiver virado uma investidora, eu vou desistir dessa vida, hein? Tô chegando lá. E é justamente disso. Eu quero que você fale um pouco sobre renda fixa, renda variável. Porém, né, assim, como exemplificando aí para a turma entender um pouquinho disso, claro. Né, como que eles podem investir que é fora da bolsa, uma coisa mais tranquila ou não, né? Não sei. Como tirar também as pessoas, né, do mercado financeiro tradicional, isso. O medo que elas têm, não, eu confio no meu gerente do banco, elas entenderem que fora é seguro também, né? Importante, né? Bom, primeiro de tudo, que assim, o gerente do banco, gente, ele não é um vilão, não, tá? Ele tá ali para te ajudar mesmo, né? Mas o que eu bato muito na tecla é de você ter um conhecimento suficiente para você poder, inclusive, ser bem assessorado. E fazer as perguntas certas, né? Então, entender mais, porque no final do dia é seu dinheiro, você trabalhou por ele, você merece ele. E você merece que ele seja muito bem cuidado. Aí, voltando para a parte de renda fixa e renda variável, a gente tem 2 tipos de investimentos tradicionais, né? Padrões, assim. Renda fixa, o nome já diz, ela é uma renda fixa, ou seja, eu já sei quanto eu vou ter de retorno. Então, vamos imaginar que você pegou dinheiro emprestado da sua avó e você vai pagar para ela uns juros ali todo mês. Então, ou seja, ela já sabe quanto ela vai receber e você já sabe quanto você vai pagar. É exatamente isso, é a renda fixa. E daí tem vários tipos de investimento em renda fixa, mas eles sempre estão atrelados à taxa de juros do nosso país. Renda fixa vale a pena? Sim. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é alta. É por isso que renda fixa acaba sendo interessante. Inclusive, é por isso que tem muita entrada de capital estrangeiro no nosso país buscando esse tipo de aplicação. Então, é importante ter na carteira? Sim. Inclusive, você que está começando, não vai vender tua casa, teu terreno, teu papagaio. E colocar, exato, em renda variável. Por quê? Não porque a renda variável não é boa, mesmo porque, sim, você pega a história do Luiz Barsi, ele bate muito nessa tecla, né? A vida inteira ele só investiu em renda variável. Só que ele começou
começou muito cedo, onde ele podia tomar 100% de risco. Então tem que tomar muito cuidado que as pessoas elas não estão ainda preparadas para esse tipo de risco. Por que eu falo para esse tipo de risco? Porque todo mundo toma risco, tá? No teu negócio, inclusive, você está tomando mais risco do que na bolsa. Então, quando você monta, por exemplo, uma loja, você está tomando muito mais risco do que na bolsa. Então, você tem um monte de coisas ali para você gerenciar, estoque, etc. Você não tem know-how ainda, provavelmente. Funcionários, né? Você tem Exato. Caminhão, né? Risco trabalhista está lá também. As grandes empresas, elas fazem reserva de caixa para isso. Então, ou seja, porque ninguém pode pegar e correr o risco da empresa fechar porque ela tomou um processo, por exemplo, que ela não estava esperando. Então, infelizmente, essa é a realidade do brasileiro. A gente tem muitas coisas desafiadoras ali. Quando a gente fala de uma empresa de capital aberto, ela já é muito maior, né? Ela é auditada, fiscalizada, etc. Ela já tem muito mais solidez. E isso faz com que o seu risco diminua. Então, quando a pessoa vai começar no mercado de renda variável, ela tem que entender que é renda variável. Eu não sei quanto eu vou ter de retorno. E isso não é só na bolsa. Você comprou um terreno. É uma renda variável. Por quê? Você não sabe quanto ele vai valorizar. Você comprou para ganhar na valorização. Você não sabe quanto ele vai valorizar. Você não sabe ainda quando você vai vender. Você pode até ter uma estimativa, que acontece muito. Você vai comprar um apartamento na planta. O que o corretor te passa? Hoje ele custa tanto e ele deve custar tanto em 5 anos. Então, ou seja, eu estou comprando aqui por 1.000 e daqui 5 anos pode ser que ele esteja valendo 2.000. Por isso que ele quer te vender a ideia que é um bom investimento, mas é uma renda variável, assim como o mercado financeiro. No mercado financeiro, aí ele fica um pouco mais simples até do que, por exemplo, o terreno. Por quê? Primeiro, se você for comprar um terreno, você vai ter que ter grana para comprar esse terreno ou fazer um financiamento, fazer um empréstimo para você conseguir comprar esse terreno. No mercado financeiro, você pode comprar, inclusive, terrenos sem ter a grana do terreno. Como assim? Existem os fundos de investimentos. E o que são os fundos de investimentos? É um grupo onde tem várias pessoas que colocam dinheiro junto. Tem um gestor, que é um profissional qualificado, que fez uma prova para isso, tá, gente? Não é assim, virei gestor. Não, ele fez uma prova, ele é inclusive fiscalizado para ele poder fazer essa tomada de decisão. Que daí tem, assim como tem fundos de ações, eu posso comprar empresas, eu também posso comprar terrenos, posso comprar mercado imobiliário, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é a sua chance de participar do mercado imobiliário, que o brasileiro já entendeu que dá dinheiro. Sem pagar IPTU, né? Exato. E sem você precisar ter toda a grana para comprar. E ainda com a vantagem de sempre ter um gestor olhando, esse terreno aqui já valorizou o suficiente. Vamos vender ele e vamos trocar por esse aqui que está barato. Vamos pegar esse aqui que o vizinho quebrou e agora ele precisa de caixa, então vamos comprar ele barato. Então, ou seja, tem um profissional olhando para isso. Que é a mesma coisa que acontece com o mercado de ações. Então, ou seja, eu tenho 10 empresas aqui. Essa daqui já valorizou demais, ó. Subiu 50% esse ano. Vamos trocar por essa aqui, que ainda não valorizou. Ou que saiu uma notícia nova, ou o dólar subiu, ela é exportadora, ela vai se beneficiar com isso. Então, ou seja, você diminui o seu risco através de um profissional olhando isso e tendo mais em ativos. Uma dica básica para todo mundo, pessoal, é primeiro, tenha o hábito de investir pequeno, então ali com R$100, R$200, pensando ali no teu futuro. E se você já tem uma grana, se você vendeu, por exemplo, um imóvel, se você ganhou dinheiro com a sua empresa, etc., comece com a maior parte em renda fixa e uma pequena parte em renda variável. Uma conta simples de ser feita é, se você está com muito receio e se você investir 90% em renda fixa, a renda fixa vai render o suficiente para que, se você perder os 10% que você colocou em renda variável, você ainda não tenha perdido nada. Então, ou seja, vamos imaginar, eu coloquei 90%, se a taxa vai render mais do que 13%, então, ou seja, esses 10% aqui estão protegidos. Então, são contas simples que a gente precisa começar a adotar e que fazem toda a diferença, porque daí você vai começar a ter o hábito de fazer investimento. E dica importante, separe as caixinhas. Por que que a gente não atinge os nossos objetivos financeiros? O brasileiro fala assim, quero ser milionário. Aí ele começa a guardar dinheiro. Aí ele começa a investir, bonitinho e tal. Os primeiros R$100 mil que ele ganha, ele fala assim, mas eu mereço aquele carro. Mas eu mereço aquela viagem. Aí ele vai lá e ele assalta o cofrinho. É literalmente o que a gente fazia quando era criança, né? Quem teve cofrinho aí já deve ter feito isso na vida. Né? E você já deve... O seu filho ou filha também já deve ter feito essa comparação, né? Essa brincadeira. Começou a guardar dinheiro. Você fala, eu quero muito essa boneca. Aí, mas você tem que mexer no seu cofrinho. É aí que você vê o quanto a criança está disposta a olhar para frente ou não. Isso é hábito também. Então, eu vou assaltar o cofrinho aqui e eu vou lá e compro a boneca. Como essa ideia estaca zero.
E é o que a gente faz. Então, ao longo da nossa jornada, se a gente não separar as caixinhas, isso daqui é para o meu futuro, isso daqui é para a faculdade dos meus filhos, isso daqui é para a minha aposentadoria, para o meu casamento. Ou seja, se você não separar essas caixinhas, você fica saltando essas caixinhas e daí, obviamente, você não atinge nenhuma meta, nenhum objetivo. Eu acho que o Tá básico é aprendendo, ter objetivos. Tô Eu sempre. Nossa, Eu tento. cada Mas um. é a cultura, porque eu não gosto de matemática, né? Sempre fui mais para a área de humanas, né? Não gosto de matemática, não gosto disso, não gosto daquilo. É cultural mesmo, a gente tem que aprender do zero. Se auto-sabotando, se boicotando, né? E aí realmente os assaltos são frequentes. Né? Agora, Lari, não é sempre que a gente tem um shark na nossa frente. Pois né? é. Não é sempre. Então, sair agora do mundo da Carol investidora para o mundo da Carol empreendedora. Tem muita gente que está assistindo aqui que olha, assim como eu já olhei, poxa vida, como que... Nossa, esse é acho que ele é de outro planeta. Né? Como que o João Apolinário, o Semenzato, a Carol, como que eles conseguem administrar tudo isso? A última vez que a Carol foi na associação, ela já devia ser sócia de 128 empresas, eu acho, né? Então, trazendo para aquele empreendedor que está começando, que olha aquele mundo inatingível, que segue ali um Flávio Augusto, fala, nunca vou chegar nesse cara. Segue a Carol, nunca vou chegar nesse cara. Outro dia, né, me perguntaram na associação, Igor, como que você administra a sua agenda? Eu estou à frente de 5 negócios hoje e o 6º é a associação. Como você administra a sua agenda? Eu tenho uma regra básica que serve para mim. Eu só trabalho com gente melhor do que eu. Eu só tenho gente melhor do que eu perto de mim, então eles são melhores do que eu no que eles precisam fazer. Então, eu consigo tocar esse negócio. Mas eu olho para a Carol, parece que é um caminho inatingível, então a gente tem que tomar esse cuidado na boa, e não é puxando o saco, não. Eu falei isso para o André Menezes outro dia, a gente tem que tomar esse cuidado, e o empreendedor faz muito isso, eu já fiz muito isso, já errei muito nisso, de olhar para aquele ser que está ali do outro lado e falar, ele é inatingível, e você se comparar, quando a sua comparação tem que ser com o seu eu de ontem, Sim. e não com o que está ali. Mas mostra para esse nosso empreendedor aqui como que esses bastidores da Carol, como que a Carol faz para administrar essa agenda hoje com tantos compromissos, sendo que você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, que quem está nos assistindo tem também. Mas eu tenho um clone, né? Então... É um clone, sabia. Uma irmã gêmea, né? É uma irmã isso, gêmea, né? eu tenho uma irmã gêmea. Não, mas brincadeiras à parte aqui, é muito curioso que é igual qualquer situação na vida, né? A gente fala do empreendedorismo, mas, por exemplo, o esporte é a mesma reação, né? Quando eu comecei a correr, e eu lembro que a velocidade que eu corria, putz, você caminha e corre, né? Você fica intercalando ali, quase morrendo. Né? Todo mundo que tentou correr na vida passou por isso. Sim. E daí você vai falar assim, 8 km por hora. Você acha que você tá numa velocidade, assim, surpreendente. Não sei o que. Você fala, putz, legal, tô correndo a 8 km. Aí você conhece pessoas que correm a 10. Aí você conhece pessoas que correm a 15. Aí você fala, meu Deus, peraí, essas pessoas não, essas são ETs, essas eu não vou conseguir. Você cria uma crença na tua cabeça de que você não consegue fazer aquilo. Só que quando você começa a treinar, tem uma hora que foi muito curioso em relação à corrida mesmo. Teve uma hora que eu parei e eu falei assim, cara, eu tô correndo a 12, a 13 por hora. Tipo, foi tão automático você treinar, que você vai criando ali musculatura para conseguir esse resultado e você nem percebe. Uma hora você já está lá. Então, eu acho que a gente se preocupa tanto em, putz, será que eu vou conseguir? E sempre muito preocupado, gerando uma ansiedade do futuro, sendo que você deixa de viver o presente. Então, para você ter resultado, o primeiro de tudo é você olhar para o seu dia a dia. Eu quero chegar lá. Então, todo dia eu preciso ter o hábito, eu preciso ter a constância. Então, não é de você ter uma grande ideia ou dar uma grande tacada. Todo mundo que entra na bolsa tenta fazer isso. Ganhar muito dinheiro num único dia. Não, é você ganhar todo dia um pouquinho. Ganhar todo dia um pouquinho. E a mesma coisa em empreender. Todo dia você ser melhor. O que você colocou? Colocar pessoas melhores do que você. E você não nasceu esse empreendedor que você é. Você não nasceu com 6 empresas. Você foi desenvolvendo isso e se permitindo desenvolver. O maior sabotador somos nós, né?
A gente fica lá acreditando, criando essas crenças, criando essa autossabotagem, falando, não, eu não consigo, é muito distante da minha realidade. Não, mas o Flávio Augusto é uma coisa que eu nunca imaginei e tudo mais. E, naturalmente, você vai evoluindo e uma hora você está lá. E, assim, isso foi muito o que aconteceu comigo. Grandes pessoas que eu sempre admirei. E falei, cara, eu estou sentada nessa mesa com essas pessoas. E hoje tem muitas delas que eu tenho mais empresas do que elas. Né? Então, não estou falando que eu fiquei melhor do que elas, estou falando que a minha trajetória ela foi caminhando para coisas que eu nem imaginava que eu ia atingir. Assim como eu falei que quem era o louco que eu corria 42 quilômetros? E hoje daí eu falo, cara, eu consegui correr 3 maratonas, e é muito legal de você se desafiar, eu recomendo todo mundo se desafiar no esporte, porque a hora que você cruza a linha de chegada, você lembra que você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa, porque a gente vai esquecendo isso ao longo da nossa jornada. A gente vai entrando numa zona de conforto onde, não, tá tudo bem aqui. Tá bem, não, eu tenho essa rotina aqui, eu vou pro trabalho, eu vou pra minha casa, eu almoço em casa, eu volto pro trabalho, eu vou buscar meus filhos na escola, eu saio para jantar, e você vive aquela rotina. E você não para se provocar. Então, uma das coisas importantes para você se desenvolver como empreendedor é se coloque na zona do desconforto, não do conforto. E isso não é só no teu trabalho, não. É em várias situações da sua vida, como é o caso, por exemplo, do esporte. Ou ir numa reunião que você, sei lá, não tem muita afinidade com as pessoas. Converse com pessoas que discordam 100% de você. Isso vai fazer com que a sua mente trabalhe para que você possa evoluir. E que você, inclusive, treine coisas que são importantíssimas no empreendedorismo, que, por exemplo, é a paciência. Se você não treinar ser contrariado, você não vai treinar paciência e você não vai ser um bom líder. É uma das coisas que você precisa desenvolver. Você quer ter um time, vai ter um monte de gente que não concorda com você. Porque se você conseguir montar um time de pessoas que concordam 100% com você, você montou um time errado. Você montou um time errado. Por quê? Você quer pessoas que discordem de você. Eu estava agora no carro, inclusive, falando com o Yang sobre isso. Eu não quero que você concorde comigo. Eu quero que você me mostre qual é a sua opinião a respeito disso. Então, só discordar, e até uma coisa bem legal que eu vi essa semana, tem muita gente que chega e fala assim, não, mas eu discordo. Legal, vamos discutir. Me conta, por que você discorda? Me convença. Me conta, por que você discorda? O que você estudou, o que você viu, não sei o quê. Não, eu discordo. Você discorda por discordar. Tipo, qual é o teu argumento? Se você não se forçar a ter um argumento, se você não se forçar a se provocar, dificilmente você vai conseguir desenvolver essas habilidades. Então, no meu caso, uma das minhas provocações também não estava no meu radar ter tanta empresa assim, viu, Igor? Então, ou seja, o que aconteceu para isso entrar no meu radar? O Shark. Quando eu fui pro Shark, eu falei assim, cara, mas peraí, eu gosto de educação. Eu gosto de investir em empresas de educação e etc. E daí, daqui a pouco, eu sou sócia de empresas com produtos. Espera aí, por quê? Porque eu comecei a entender que toda empresa ela tem um braço educacional. Sim. Ela educa o colaborador, ela educa o cliente, ela educa o mercado. E ela pode ser uma ferramenta para um microempreendedorismo. Então, ou seja, você pega um know-how que você tem em educação e você consegue trazer para dentro daquela empresa que antes era só de produtos, que só estava preocupada em colocar na prateleira. Então, você consegue desenvolver outro braço. E daí, o Shark me provocou a pensar de uma forma diferente e comecei a pensar sobre ecossistema. Então, peraí, como que essas empresas se conectam e elas colaboram entre elas? E daí fica uma dica aqui. Se você quer pegar e você crescer o teu negócio e chegar, né, a ser grandes empresários, se você tem uma admiração pelo meu trabalho, pelo seu trabalho, pelo da Lari aqui, e você fala, cara, eu quero também fazer isso com a minha jornada, primeiro de tudo, se coloque nessa zona de desconforto, de evoluir, de aprender, aprenda coisas novas e use melhor as associações. Então, olha o potencial que as pessoas têm dentro de uma associação comercial. Provavelmente, na mesma rua ali, vamos imaginar ali do comércio, os clientes que passam na mesma rua, não passam? Sim. Então, ou seja, o famoso mailing, né, que é essa lista de clientes, ela está ali. Como que você pode, de uma forma inteligente, se associar com outras empresas para você diminuir o seu CAC, seu custo de aquisição? Como que você pode melhorar ali o trabalho que você está fazendo de marketing se associando com outras empresas que vendem para o mesmo cliente que o seu? Porque essa pessoa que está passando por essa rua, ela come, ela se veste, ela vai num show, ela vai num cinema, tem um monte de coisas. Ela vai no dentista, ela vai no médico, ela vai no salão. Então, ou seja, olha a quantidade de coisas que uma única pessoa faz. Sim. Então, se você for imaginar da força que existe, a colaboração, a conexão, vai ficando mais fácil o trabalho. Por isso que fica mais fácil quando você contrata pessoas melhores, por isso que fica mais fácil quando você coloca as empresas para conversar. Então, se as suas 6 empresas elas se conectam, sim,
fica mais fácil. Você vai concentrando e você vai negociando em conjunto. Uma assessoria de imprensa, um marketing, um contador, fica sempre mais barato. Então, é muito importante de pensar nessa questão do ecossistema. Mas também, não era... O mercado financeiro não estava nos meus planos, comprar 60 empresas não estava nos meus planos. 60 empresas. Ó, quase... 60 empresas. Foi ali. Acho que era na época era 40 e pouco que você mas falou. teve a oitava temporada. Teve outra temporada. Já tá subindo. Ano que vem a gente conversa, já vão ser 120. Não, e olha que interessante, tem empresa que eu entrei no Shark que eu sou sócia da mesma pessoa em outras empresas. Ela me trouxe outra... A pessoa é tão boa e tão qualificada, assim, sempre muito pé no chão, sempre me traz bons negócios, e daí vem a questão da credibilidade. E daí, quando ela me traz um outro negócio, eu paro para olhar e falo assim, não, beleza, me traz que eu quero ver. E eu sou sócio em outro negócio, que tem sinergia com o negócio principal, que é o caso, por exemplo, da Dionísio. Dionísio é uma agência de arte, ela faz aqueles murais de São Paulo, fez agora recente a homenagem ao Maurício de Souza, que foi maravilhosa. E ela trouxe uma tinta italiana que ela mata as bactérias do ambiente. Então, isso para hospitais, para tua casa, ainda mais pós-Covid, acho que tem todo mundo muita preocupação. E ela trouxe essa tinta, ela licenciou e a gente criou uma nova empresa. Então, ou seja, e por quê? Porque os meninos ali, o Vitor, o Rafa e o Jean, eles são sensacionais. Então, eu sabia que qualquer coisa que eles fazem bem feito, com o pé no chão. Então, ou seja, essa credibilidade. Que é a mesma credibilidade que você tem que ter dentro do teu negócio. Para o teu cliente voltar, você tem que passar credibilidade. Para você comprar de novo daquele corretor, você tem que passar credibilidade. Pô, legal, ele me trouxe um bom negócio, vou atender ele de novo. Então, isso é muito importante da gente sempre colocar no nosso radar também. Nossa! A cabeça do Igor fica assim. A cabeça tá viajando aqui. Eu quero puxar um pouco para... A gente já estão aqui, assim, para mim, ó. Ali atrás, mas eu quero puxar um pouquinho para a parte educacional, Carol. Claro. Muito forte, né? Como você já disse aqui na entrevista. Mas a questão do tourinho, queria que você falasse, né? Que é realmente a educação começar lá, de pequenininho mesmo, para as pessoas crescerem mais conscientes do seu dinheiro, não que nem a gente, que tem que ficar correndo atrás dessas questões todas. E depois quero que você fale um pouquinho do Max. E olha que interessante, né? Falando do tourinho, o Telzinho outro dia, papai, compra esse jogo aqui para mim no PlayStation. Filho, esse mês, papai já, né, o orçamento já foi, você já ganhou isso, já ganhou aquilo, vai ficar para o próximo mês. Esse mês o orçamento financeiro já foi. Papai, mas nesse jogo aqui não precisa de dinheiro, precisa colocar o número de um cartão. Então, eu não preciso de dinheiro, precisa pôr o número de um cartão. Só passa o número do cartão. Passa o número do seu cartão aqui pra gente. O meu filho já falou que é olho junto. Ele estava com R$100. Ele falou, mãe, eu quero comprar tal coisa. Eu falei, pegue dos seus R$100. Ele, não, mãe, mas eu queria que você comprasse para mim. Não quero esperto todo, né? Mas, assim, voltando, né? A educação financeira, ela sempre esteve no meu radar. Eu percebia que muitas empresas me chamavam para palestrar, mas antes de eu falar sobre investimentos, eu preciso falar sobre educação financeira. Porque você entra numa empresa, principalmente, né, num chão de fábrica mesmo, você fala que, cara, as pessoas estão endividadas, elas estão preocupadas em como elas vão pagar boleto. E daí é difícil você abrir a mente delas que elas precisam começar a investir. Então, a gente precisava criar uma forma mais leve de falar sobre educação financeira. Eu dou palestra há 18 anos, né? Então, a prova disso é a nossa querida lá, que estava presente, que assistiu a palestra há 17 anos. Então, eu comecei a ver que deixar cada vez mais leve, mais didático. E de tanto da aula presencial, depois eu fui para o mundo dos vídeos, comecei a gravar conteúdos, porque eu explicava a mesma coisa todos os dias, 1000 vezes ao dia. Falei, peraí, vamos começar a gravar isso daqui, que eu já mando antes para a pessoa já assiste eu falando, e depois fica mais fácil a nossa reunião, o nosso papo e etc. Otimiza. E daí vem o boom do marketing digital, e daí eu acabo surfando isso também junto com o trabalho educacional da Ato. Só que daí eu comecei a perceber que precisava ser mais didático ainda. E daí o primeiro movimento que eu fiz, né, eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia, então eu fui estudar para entender como as pessoas aprendem de jeitos diferentes, igual esse podcast que a gente está gravando agora, ele é algo que não era consumido antes, você não tinha esse formato para você aprender, né? Então você só tinha as entrevistas tradicionais dentro das TVs, dos jornais e tudo mais, então você não tinha esse formato. E daí agora as pessoas têm os podcasts, as lives, os games. A gente fala muito de videogame ali, até tem uma visão, né, tipo, equivocada. As pessoas, não, tá jogando e não sei o quê. Mas o videogame, ele pode ser educativo, porque ele é intuitivo.
né? E daí entrega um pouco da idade aqui, mas ninguém te ensinou a jogar Sonic, Mario, né? Então você foi ali, é intuitivo. Qualquer joguinho é intuitivo. O Sonic Então, Mario ainda tá novo. Pô. Eu já ia falar de River Ride e Enduro. Aqui, Alex Kidd, eu ia falar. Agora eu boiei. Mas assim, é interessante que você tem como criar coisas mais leves, né? E você não tem objeção num game. Agora, por exemplo, começa uma palestra, um economês, financês, a pessoa já cria, assim, 10 motivos para não assistir aquele conteúdo ou para não absorver aquilo. Então, o primeiro movimento que eu fiz foi com o pessoal da Facens, aqui de Sorocaba. Foi muito legal. E daí a gente criou um game, que é o Traders Life. Esse game, ele tem como professor o touro. E por que o touro? Porque o touro no mercado financeiro, e eu brinco, é o único chifre que é bom, né? Então, ou seja, porque o touro, quando ele ataca, ele joga pra cima, é a chifrada. E quando ele joga pra cima, a bolsa quer que suba, né? Então, por isso, ele joga pra cima. E no caso do urso, o urso, quando ataca, ele fica de pé e dá uma patada, jogando para baixo o seu adversário. Então, ou seja, jogando o mercado para baixo. Por isso a disputa entre o urso e o touro. Então, o nosso professor é o touro porque a gente não quer o urso. Então, essa é a lógica simples. E daí você vai ganhando dinheiro, você troca o sofá, a TV e etc. Só que daí eu vi que dava para deixar mais didático ainda. E daí surgiu, através aí de uma parceria com o Marco, que já desenvolvia desenhos animados, de criar um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, que eu convido todo mundo aí a assistir. Clube do Theo Torinho, tem um site, são 10 episódios, e a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas. Então, foi uma coisa que eu fiz investimento, Carol, pessoa física, para 10 episódios, e agora a gente está disponibilizando para as prefeituras. E por quê? Porque quanto mais leve a gente falar de educação financeira, melhor para todo mundo. E se a gente falar sobre educação financeira e sobre empreendedorismo, a gente muda o nosso país. É isso que a gente precisa para virar a potência que eu acredito que a gente já é. Então, ou seja, a gente só precisa lembrar dela e corrigir essas duas coisas. E daí o desenho ele foi criado para esse objetivo, né? Então, também quem acompanhar, que não for de Sorocaba, por exemplo, quiser levar para tua cidade, é muito fácil. No site, a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente e abrindo as portas aí, a gente conversa com a prefeitura e, como falei, é uma doação. A gente não está pegando dinheiro de ninguém. Então, ou seja, a gente está fazendo esse trabalho. E daí vem um outro trabalho que a gente teve que desenvolver, conversando com os governos, que é agora educar os professores. Porque a gente precisa resgatar a motivação dos professores, porque, vamos lá, gente, já não é fácil ser professor. E ser professor na rede pública é mais difícil ainda, porque a gente está falando de vários problemas que estão sendo levados para dentro da sala de aula. Né? Então, aí a pessoa já está endividada, né? Porque ele não tem, ele também, assim como nós, não teve educação financeira e ainda não é bem remunerado. Então, ou seja, provavelmente a grande parte está endividada. Então, a gente precisa resgatar a questão da educação financeira, porque também como que ele vai incentivar ou apoiar? Mesma coisa, seu pai está endividado, como que ele vai te ensinar educação financeira? Dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Então, é muito importante resgatar. E lembrar o quanto é importante os professores, quanto eles são importantes dentro do processo. Porque é eles que estão dentro da sala de aula, são eles que têm o poder de plantar uma sementinha. E daí agora também envolvendo os pais. Porque se a gente envolver pais, professores e alunos, pronto. Aí a gente consegue integrar e fazer com que esse projeto tenha muito sucesso. E um ponto importante, todo mundo aqui provavelmente assistiu Galinha Pintadinha. Então, ou seja, vamos lembrar que o desenho animado não entra só na vida da criança, entra na vida dos pais. Sim. E de um jeito leve. Porque vamos considerar, né, assim, você já viu alguém ir na página do Shrek e reclamar do sorriso dele? Ou criticar alguma coisa sobre a vida dele? Não. Então, ou seja, a gente tem um poder de entrar em muito mais lares que o ser humano não vai entrar porque ele tem objeção, porque as pessoas podem olhar para mim e falar, puta, não gostei dessa menina. Ah, ela falou um monte de coisa que não fez sentido. Pode criar algum tipo de rejeição. Agora, o desenho animado, dificilmente ele vai ter essa rejeição. Então, é um jeito que eu encontrei de falar a mesma coisa, só que de outra forma. Simples assim. Simples assim. Tá tudo muito simples, viu, gente? Ela fala com uma facilidade, né? Que a gente fica impressionado mesmo porque não é difícil, né? Você sai daqui falando, é possível, é possível. Tá bom, já estão realmente nos pressionando aqui, né, Lari? Mas a gente está indo para a reta final. Agora, vamos trazer um pouquinho para o mundo do empreendedorismo para a gente ir para o encerramento aqui. Carol, hoje, qual que é a característica marcante dos teus sócios? Qual que é a característica marcante das pessoas que a Carol quer ter por perto? Qual que é a característica das pessoas que a Carol não quer ter por perto hoje? Porque eu fico imaginando quantas pessoas hoje não querem chegar perto da Carol, bater na porta da Carol com um negócio milagroso, com um negócio que vai revolucionar o mundo, com um unicórnio,
como que é para a Carol administrar hoje esse ponto, que o empreendedor vive diariamente, né? Eu brinco que nem a família compra dele. Então, como que ele seleciona as pessoas certas para estarem do lado dele hoje e como ele tem acesso a pessoas que já chegaram onde ele quer chegar, mas ele não consegue. Né? Ele tem uma barreira ali que ele sabe que ele precisa estar perto de pessoas melhores do que ele, mas ele não consegue alcançar. Qual que dica que você dá? Maravilha. Bom, primeiro de tudo, né, isso que faz a diferença na hora de você tomar uma decisão de onde você vai gastar a sua energia, né, o seu tempo. E até uma pergunta da Larinha a respeito do MAX, né, que é o Museu de Arte Contemporânea aqui de Sorocaba. E por que entrar, por exemplo, numa presidência? Você fala, cara, você já tem um monte de coisa para tocar, um monte de atividades para fazer, como que caminha para isso, né? Ele teve um acidente no MAX também, na Lagoa. Exato, a gente teve um momento bem conturbado no ano passado, né, que a gente teve ali a entrada de água dentro do museu e daí teve que tirar as obras de lá. Fomos muito bem recebidos, inclusive aqui no Bandeiras, onde a gente conseguiu trazer o acervo enquanto não ficava pronta a reserva técnica e todas as reformas de lá. Estamos em reforma, inclusive as pessoas que queiram participar desse momento do MAX é muito oportuno agora, os grandes empresários, inclusive, de se conectar com pessoas e com o mundo da arte. E daí eu acho que a gente explora bastante a tua pergunta, né? Primeiro de tudo, o Museu de Arte Contemporânea, ele é um marco para a cidade, né? Então a gente está falando de 750 obras de arte que a gente tem dentro do museu, que a Cris começou esse projeto lá atrás, é a fundadora, foi presidente por muito tempo, e daí quando ela resolveu trazer a Dan Galeria aqui para o interior, que também fica aqui dentro do Bandeiras, né? Ela saiu da presidência e eu passei a patrocinar o museu. E por que eu passei a patrocinar o museu? Eu sempre fui voluntária, há uns 10 anos que eu sou voluntária no museu. E por quê? Primeiro que me conectava com o fato de que a gente pode refletir, provocar a sociedade através da arte. Então, eu fui aprendendo sobre arte. Eu não conhecia sobre arte. Me tornei uma colecionadora, que também, outra hora a gente debate mais sobre isso, mas é um ótimo investimento. Então, você encontrar o artista certo, que tem uma visão empreendedora, é um ótimo investimento. Então, isso também é algo que é pouco falado. Mas você tendo dentro da tua casa alguma coisa que vai valorizar, faz muito mais sentido do que uma decoração tradicional. Então, ao invés de você ter na parede um quadro que não vai valorizar em nada, que só vai depreciar provavelmente, você tem dentro da tua casa uma obra de arte que pode valorizar e que vai valorizar provavelmente, porque o artista vai ficando cada vez melhor, assim como a empresa, né? Então o artista vai tendo mais conhecimento, vai valorizando o trabalho dele, vai se tornando mais conhecido e isso faz com que tenha uma valorização também. E o que me provocou a querer participar disso? O primeiro é a curiosidade, é o conhecimento, é você entender o quanto a cultura é importante dentro de uma sociedade e as pessoas envolvidas. Então, quando eu conheci a Cris, eu vi que era uma pessoa que tinha uma provocação, um propósito muito grande. E isso foi um dos motivos de querer patrocinar o museu. Falei, poxa, isso é muito importante para a sociedade. A gente não pode deixar isso daqui, todo esse trabalho, todo esse histórico morrer. Então, ou seja, quando eu tomo uma decisão dentro do Shark de fazer um investimento, eu estou olhando a pessoa, eu estou olhando a história, isso vale meu tempo, isso vale meu dinheiro. Então, eu quero estar junto com você para ajudar a realizar esse projeto. E que foi exatamente o que aconteceu ali. Então, depois de um ano patrocinando, né, eu assumi agora a presidência, porque a gente está falando ali de um lugar maravilhoso, que é a parte ferroviária, né, ali o terminal ferroviário, o antigo terminal, né, onde fica o MAX hoje. São 2 galpões gigantes para exposição. A gente está fazendo ali um auditório para 150 pessoas e uma área toda gourmet ao redor ali, então trazendo também gastronomia para perto e etc. Então a gente está fazendo... projeto. Acho que eu cheguei a ver o projeto, se eu não me engano. Não, o projeto mesmo, né, da associação para lá. Exatamente. E levar os empresários, levar as pessoas. Tem muitas pessoas que não conhecem o museu aqui em Sorocaba. Você fala assim, você já foi no museu? Não conheço. Tem 750 obras de arte só. De pessoas, de artistas do mundo todo, tá? Não estamos falando só de artistas locais, estamos falando de artistas do mundo todo. Então, ou seja, um baita trabalho muito bem feito acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Então, provocar isso. E daí você fala, a mesma visão que você tem para um negócio, você adota para um projeto social, como é o caso do museu. Eles têm fins lucrativos. Então, ou seja, eu estou adotando a minha visão de uma coisa para dentro também do museu, para colaborar com ele, para que ele possa empreender. E por quê? De novo, eu estou me dedicando ao museu. E por que eu me dedico a 60 empresas? Porque essas, de alguma forma, me provocaram que elas mereciam minha hora, porque combinava com os meus valores e com o meu propósito. Então, ou seja, o que você está fazendo? Quando a pessoa chega e aquele famoso pitch, Carol, tem um negócio aqui, ó,
bilionário, milionário, a gente vai ganhar muito dinheiro junto. Pitch errado. Porque eu não sou uma pessoa preocupada com dinheiro, porque eu já ganho dinheiro. Gente, não quero que isso soe arrogante. Mas, inclusive, na Bolsa de Valores é muito mais fácil. Eu compro e vendo e não preciso falar com ninguém. Eu não preciso ser sócia de ninguém. Eu não preciso conversar com ninguém. Não preciso lidar com ninguém. E a gente sabe qual é o desafio de lidar com nós mesmos, né? Já começa pela gente, que a gente passa uma vida inteira à busca de autoconhecimento, né? Que também é outro assunto que deveria ser colocado dentro das escolas. Então, ou seja, já resolvi a metade dos conflitos. Então, ou seja, se a gente malemar se entende, como que você vai entender o outro, como que você vai ser sócio do outro, então é sempre um grande desafio. O que me motiva a ser sócio de alguém é quando tem uma clareza do impacto que essa empresa ou esse negócio traz na sociedade. Você vai falar assim, ó, só você vai ganhar dinheiro, só eu vou ganhar dinheiro, desculpa, isso não me tira da cama hoje. Então, o que me motiva é ver resultado na vida de outras pessoas. Como que você resolve problemas dentro da vida das outras pessoas? Como que você pode ser, inclusive, uma inspiração, uma motivação para outras pessoas também, para outros empresários, outros empreendedores. Às vezes você pega uma pessoa que ela ainda não decolou o negócio dela, mas ela tem uma influência dentro da sociedade, dentro das outras pessoas, que se ela der certo, você está puxando já umas 30 junto, porque elas estão se inspirando naquela pessoa. Elas estão vendo o trabalho daquela pessoa. Então, ou seja, você tem várias formas de colaborar com isso. Então, eu olho muito isso e olho, claro, se eu tenho habilidades que eu consigo ajudar. Porque muitas vezes pode acontecer que não. Já teve no Shark, por exemplo, pitch que, é um ótimo negócio. Eu tenho certeza que é um ótimo negócio. Mas o João ia poder colaborar mais do que eu. Então, como que eu vou deixar, né? Eu vou ultrapassar essa proposta, vou brigar por essa proposta, sendo que esse empreendedor, ele vai ter ali já, por exemplo, as lojas do João, ou o know-how do Semenzato em franquias, ou talvez a questão do varejo com a Pets, agora que o Sérgio está participando, ou o know-how, de repente, do esporte do Joel. Enfim, se alguém ali pode agregar mais naquele negócio, eu vou ser a pessoa que vai apoiar, que vai torcer, que vai consumir. Então, também a gente precisa fazer as pazes, porque a gente quer estar em tudo e a gente não consegue. E você não pode agregar em tudo. Sim. Então, acho que o mais importante é tomar uma decisão de onde você agrega. E daí fica mais fácil de você ir construindo esse ecossistema. E daí uma coisa que eu olho também muito hoje é se, essa pessoa, essa empresa combina com essas outras que eu já investi. Porque é literalmente como você colocar um filho novo dentro de casa. Sim. Então, peraí, estou colocando mais uma pessoa para morar aqui junto com a gente. Essa pessoa combina? Senão vai causar também um rebuliço. É igual na tua empresa. Você pega às vezes aquele colaborador que não combina com ninguém, que não sabe se comunicar com ninguém, ou que é muito desmotivado, aquela pessoa desanimada. Você joga o clima da empresa lá para baixo. Então, muito cuidado que eu tomo também é se essa pessoa ou essa minha investida vai combinar com o ecossistema que eu já criei. Show, Lari. Dá para ficar o dia inteiro aqui. Isso que eu ia falar, dá para puxar mais aqui. A agenda da Carol, mas a Carol também tem uma agenda apertada. Olha, e os meus investidos vão estar aqui em Sorocaba, porque eu continuo aqui sempre trazendo para nossa cidade, mostrando a nossa cidade. A sede da Atom é em Sorocaba. Tem pouca gente que acredita. Você acredita que outro dia eu estava correndo no parque e uma pessoa me parou e falou assim, Carol Pfeiffer? Eu falei, sou... Não acredito, você mora em Sorocaba? Eu falei, não, só 18 anos. Então, só 18 anos. Inclusive, eu acho que eu entrevistei você a primeira vez, Carol, você tinha uns 23 anos. Estava começando no mercado, lá pro Bom Dia, o jornal Bom Dia, que já não existe mais. Foi a primeira entrevista que você já era reconhecido nessa área financeira. E você sabe como que a gente fez para isso, inclusive? Eu vou contar aqui uma coisa simples que vocês podem adotar, qualquer empreendedor pode adotar. Assessoria de imprensa, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês precisam falar com a imprensa. Você precisa falar com o jornal. Isso é um jeito de ganhar autoridade, né? Ou seja, das pessoas saberem que o que você fala, óbvio que você vai ter que entregar o valor, né? Então, você tem que saber realmente. Tem que saber o que você vai falar. Tem que ter o que mas falar. Era muito interessante, porque a gente não tinha muita grana pro marketing. Então, o que a gente fazia? A gente pegava e tinha uma assessoria de imprensa. Então, tudo que era matéria a respeito de economia, etc., a gente estava lá dando entrevista. E estar disponível. Jornalista adora gente disponível. Então, isso é fato. Você quer aqui falar sobre taxa de juros, não sei da onde. Não, falo. É sempre para hoje. Exato. É sempre para última hora, sempre para hoje. Sempre. Um dia eu mandei uma mensagem para Carol, tem uma entrevista na TV Tem, lá em Itapetininga, sobre finanças, não vou conseguir. Como você está aí? Vou lá. Pegou e foi lá para a TV Tem lá em Itapetininga, lembra disso? E fui porque, inclusive, a galera de Itapetininga é uma graça. Eles entrevistam meu pai o tempo todo. Meu pai dá entrevista pra caramba, porque é um fazendeiro que fala bem. Então, ou seja, sai o tempo todo no jornal. E daí a credibilidade, né? Sim, então, acho que é bem importante que, às vezes, a gente vai sempre pelo mais difícil e mais caro. Vou fazer marketing digital, vou colocar um monte de anúncio na internet, vou gastar um monte de dinheiro. Gente, não é dinheiro que resolve, tá? Não é colocar dinheiro que resolve o problema de nenhuma empresa. É estratégia, é
comunicação. É o aqui, né? Arregaçar as mangas. Lari, me permite encerrar aqui Por com favor, você uma tem... pergunta que a gente sempre faz, tá? Sempre faz, pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio, que vai dar o que falar, hein, Lari? Vai. Carol, fala aqui pro nosso associado, pro nosso empreendedor, por que você faz o que você faz hoje? Maravilhoso, maravilhoso. Você sabe que eu adoro um livro, recomendação aí de todo mundo ler, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Então, ele reflete bastante sobre isso, né? O porquê você faz o que você faz. E todos os dias eu recebo, né, mensagens de pessoas que estão transformando suas vidas, pessoas que saíram da depressão, que estavam ansiosas, que não imaginavam que mereciam ganhar dinheiro. E que elas entenderam que elas merecem sim e que elas são capazes. Então, quando você recebe esse tipo de mensagem, eu acho que o seu porquê fica muito claro. Que vai ser trabalhoso, é desgastante, estou maquiada quase todos os dias, gravando vídeo, pegando estrada, viajando. Mas quando você recebe esse tipo de mensagem, você vê que você pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, isso já valeu tudo. Então, é por isso que eu faço o que eu faço. É lindo, né? É bonito você dividir, né? Você querer o bem do outro. Tá escasso hoje em dia. Mas a gente vai resgatar, porque o brasileiro é amoroso, a gente é né? carinhoso, a gente é festeiro. Sim, então, sim. se a gente reunisse pra falar de negócio, tanto quanto a gente reúne pra festa, tava resolvido, gente. É só... Todo mundo era milionário, gente. Olha, concordo. É só reunir mais vezes pra negócio. E dá pra fazer negócios também fazendo festa. Então, gente, tá aliás, tudo certo. as melhores ideias saem aí. No meio verdade. da cerveja, do vinho. Quanto negócio eu faço? Quanto negócio eu faço Churrasco. na mesa de um bar? Nossa Senhora. Quanto Essa é a vantagem de morar também no interior, né? Ninguém pode reclamar de encontrar alguém presencialmente Não aqui, pode, gente. Não. Em 10 minutos, 15 minutos, a gente chega rapidinho. E a gente esbarra a pessoa mesmo, sem querer. Maravilhoso. É isso, Carol. Muito obrigada novamente pela sua presença, sua participação. Tantas informações que podem transformar muitas vidas. E você realmente está aí ouvindo, vendo com atenção, você vai sair impactado daí. Você vai sair motivado a melhorar um pouquinho por cada dia. É isso, né? É isso. Demais. E aproveitar esse finalzinho aqui de TV Axo, a associação, nesse momento, está fazendo... A gente está fazendo a nossa parte pelo MEI. A ação chama-se MEI, Aqui Você Tem Força. Então, levei para a nossa diretoria, compraram ideia na hora. A gente tem 6 meses de isenção para o MEI na nossa mensalidade. Você vai ter acesso a esse mundo do empreendedorismo que você acabou de entrar. Então, MEI, você não está sozinho. Vem para a associação. Nosso objetivo, a gente assumiu a gestão em abril do ano passado, com 2.300, 2.400 associados. Já estamos quase em 3.500 em um ano de gestão. E com essa ação do MEI, nós pretendemos chegar em abril do ano que vem com 5.000 associados. Eu quero você nesse movimento. Vem fazer parte da associação. Você vai frequentar nossos cafés. Tem um monte de programa de treinamento. Participando hoje, por exemplo, de uma aula que você está tendo acesso aqui pela TV Axo. Então, vem para perto, porque você não está sozinho. A gente sabe que a vida do empreendedor é solitária e se você não se unir a pessoas com a mesma energia, com o mesmo propósito, com a mesma disposição e vontade de fazer a coisa acontecer igual você, não vai adiantar. Tudo bem? Então não sofra sozinho, vem para a associação e tem um mar de oportunidades. A gente está concluindo a nossa reforma em breve e a associação vai virar o poupa-tempo do empresário. Você vai encontrar tudo que você precisa para resolver sua vida por lá. Então vem para cá, se você ainda não faz parte, ou se você tem um amigo que acabou de montar um negócio, ou não conhece ainda a associação, divulga que tem muita coisa boa por aqui. Lari, obrigado de novo, Carol. Obrigada a você. Uma honra sempre estar perto de você, viu? Olha, eu que agradeço o convite e parabéns para a associação. Eu acompanho há muito tempo o trabalho e sempre, cada ano melhor, e principalmente pela qualidade das pessoas que se associam também. Além da gestão, que você está de parabéns, mas principalmente as pessoas estão cada vez mais empreendedoras. Isso é muito bonito de ver. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Show. É isso, gente. Acompanhem. É axo, acso.com.br, também as redes sociais, @ACSO Sorocaba e Semex Sorocaba. @Semex Sorocaba. Isso, tem a tudo mulherada lá. tá fazendo um movimento também. Tá. Nossa. Todos os eventos, tudo você encontra lá. Participe, né, que tem muito a agregar. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Show, valeu. Tchau, tchau.